Bom, hoje vamos fazer essa receita, que é uma das receitas mais pedidas e mais feitas hoje em dia, quando a gente vê na internet aqueles vídeos maravilhosos e que todo mundo pensa, mas gente, pão feito na panela fica desse jeito? Fica, né, Cris? Fica, as pessoas não imaginam, né? Não entendem como é que funciona a panela aí, né? Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Hoje, a gente tá com a Cris, que na verdade é uma das maiores experts em panificação. E não é só assim, é um pão bonito. Não, é o processo de fermentação e a gente entender o porquê que cada fase é importante, né? Com certeza, é a longa fermentação, na verdade. Que deixa esse pão cascudinho, mais leve, né? Você come e não pesa no estômago, né? A digestão é fácil, né? Eu vou pegar um pedacinho. Tem uma manteiguinha. Sabe o que eu vou pegar? Um azeite. Bom também. Uma geleiazinha também. Deixa eu esperar, eles vão trazer o azeite. Enquanto isso, eu passando os ingredientes pra você. Obrigada, Roberto. Tava na mesa, né? Obrigada. Olha, o que nós vamos precisar para esse pão? Antes vamos provar. Pra gente ver, primeiro de tudo, viu um pão, coma. Deu uma chuchadinha. Delícia. Ele tá cascudinho, não parece um pão italiano. Entre o italiano e um pão menos cascudo, mas ele tem uma consistência divina, né? É o estilo de assamento que define se a crosta vai ficar mais grossa, se a crosta vai ficar mais fina. E a gente pode coordenar isso aí. Nossa, é bom, hein? Uma geleiazinha também caía bem, né? Uma geleiazinha. Não sei, eu gosto de azeite. Tu gosta de azeite? Vamos anotar, gente? Maravilhoso. Pão com azeite, pra mim, ó, já tá o jantar garantido. E pro café da manhã também. Vamos anotar que a gente vai começar primeiro com o pré-fermento, tá? A gente vai usar 1 grama de fermento biológico seco instantâneo. Aquele biológico que vem em pozinho, sabe? Em granulazinho. Não que a gente faz bolo. Porque aí você vai conseguir a fermentação certinha e você vai fazer tipo uma esponja. Aí a gente vai usar 60 ml de água e 90 gramas de farinha de trigo. Esse é o primeiro processo. Depois, para a massa em si, 350 ml de água fervida e resfriada. Você vai entender por que isso é importante. 500 gramas de farinha branca, farinha de trigo comum. 1 colher de sopa de sal e 1 colher de chá de açúcar. Só isso. Só isso. Todo vai mundo nem pode ovo. fazer, todo mundo tem em casa. Todos esses ingredientes. Quanto tempo antes eu tenho que fazer o fermento? Então, vai depender da temperatura que você estiver, né? Normalmente, entre 20 a 25 graus, o pré-fermento fica pronto em 4 horas, de 4 a 6 horas. Tá, então eu vou misturar esses ingredientes. Eu vou misturar o fermento biológico seco, a água e também a farinha. Vou fazer uma massinha, vou tampar. Sim. Desse jeito, você deixa a embalagem tampadinha? Eu tampo, porque o fermento não precisa do ar, né? Ele tem uma reação que ele independe. E também por higiene, né? Pra gente deixar fechadinho, não cair nada dentro e tal. É que dizem que se a gente tampa, você tem uma fermentação mais rápida também, né? Eu não sei se isso é real. Os bichos reagem de maneira diferente quando eles têm mais espaço, quando eles têm, né, mais liberdade do que tampado. Mas se não tampar, Kátia, vai dar igual. Se colocar um saquinho plástico... não tem problema. Não tem problema não. Gente, lembrar que esse pão a gente vai fazer na panela. A gente está usando essa panela aqui, mas posso usar uma panela de ferro, uma panela de pedra, não posso? Pode. Na realidade, o que a gente precisa, Kátia, é que ele esteja fechado. Então tem que ter uma tampa. Isso aí. Se é uma assadeira com tampa, se é uma panela de pedra, de ferro. Até mesmo, olha, Kátia, um bowl Sim, que você virado, tampe, né? porque o que a gente precisa é do ambiente que o vapor fique circulando ali e não escape. Então por É isso só que essa esse pão fica condição. tão úmido, né? Exatamente. Que delícia. Bom, feito o fermento, então misturou, fez a esponjinha, deixo por 4 horas mais ou menos, aí eu posso continuar, né? Bom, aí a você receita. vai exatamente começar a receita. Tá. Eu poderia fazer uma quantidade maior desse fermento, usar metade, vamos ver, eu faço o dobro, e a outra metade eu deixo na geladeira para no outro dia, daqui 3 dias, eu poder usar esse fermento? Então, o fermento biológico, ele não tem essa intenção, né? Porque ele decai, Não é como aquele fermento mãe que a gente vê, que é o levain. que é o levain? Não é da mesma maneira, porque esse ele só tem um único
único tipo de bichinho ali. Ah, tá. Só as leveduras. E o levain você tem mais? O que conserva o levain, que dá esse tempo de vida para ele se renovar, são as leveduras e as bactérias láticas que vivem aqui. As boas bactérias, As hein, boas gente? bactérias, E aí, eles parecem muito. Você vê que se você olhar, são iguais. Mas são bem diferentes. Mas eles são bem diferentes. E esse aqui, se você deixar ele na geladeira parado, ele decai e ele oxida. Às vezes ele fica até meio acinzentado. Então ele estraga. E esse não. Né? Tá. Então, se você quiser manter esse, você teria que alimentar ele com mais farinha e água nova com bastante frequência. Tá. Aí, talvez um dia... Sem que não levain. Fechou, Isso. combinado. Então, gente, fizemos o fermento, a esponjinha, aí a gente começa a receita. Quando a gente começa, Cris? Você quer que eu faça a esponjinha ou já está explicado? Está explicado para a pessoa misturar tudo. Na verdade, só ela misturar. fica molinha, porque a proporção de farinha é pouca, né? Perfeitamente. Então, a gente já tem aqui o nosso pré-fermento pronto Olha que lindo. para usar. Então, assim, isso aqui, essas teias, é o que mostra que a gente tem aqui um fermento no pico ainda e em condições de usar. Então, ele tem sabor, aroma agradável e uma atividade que está em condições de vir na massa. Tá. Ok? Então, essa é a primeira etapa. O que a gente começa? Pela água. Já temos aqui tudo pesadinho. Então, aí na receita a gente fala da água fervida e resfriada. Isso. Se eu colocar ela fria, não dá na mesma? Então, ela é fria mesmo, Mas Kátia. Ela fervida? é fervida e resfriada, porque a gente não sabe a água que a dona de casa tem em casa. Tá. A gente não sabe a qualidade. Então, quando você ferve e resfria e deixa essa água paradinha... Você já descontaminou. Você está tirando o cloro, né, dessa água. Então, você está favorecendo que você tenha uma água mais limpa, porque o cloro, ele mata, né, as bactérias ruins que tem na água e matam também as bactérias boas que tem na nossa fermentação. E, gente, às vezes eu posso ter um purificador, um filtro em casa e acho que ele não tem cloro e ele tem. Ele tem, às vezes Né? ele vem, né, com a água da rede. Às vezes a rede vem Eu com vou te muito falar uma cloro. coisa, dependendo, começa a reparar, eu moro em apartamento, tem dia que a gente vai tomar banho, a água do chuveiro arde os olhos, de tanto verdade, cloro, a gente sente o né? cheiro. Sente o cheiro. Eu normalmente uso água do filtro da minha casa, mas já teve tempo que eu precisei ferver, porque acontecia isso. Eu abria a torneira sentia o para cheiro, lavar né? a louça e eu sentia. E o filtro nem sempre tira o cloro. Então, ferve a água, depois espera esfriar. Isso aí, tá bom? A gente pode começar? Pode. Então, tranquilo, a gente já tem aqui os ingredientes pesadinhos. Tá. Eu coloco toda a água. E, gente, olha, entre 20 e 25 graus, a gente pode trabalhar com a água em temperatura ambiente. Tá. Se a gente tiver mais frio do que 20, a gente precisa aclimatar e trazer Tá. para essa faixa. Se a gente tiver mais calor que 25, a gente também vai mexer na fermentação. Então, a gente tem que sempre trazer para essa faixa aí. A água sempre Tá bom? 20 e 25 graus, não importa onde você mora, no Entre Alasca 20 e ou no 20, Nordeste do Brasil. É isso aí. Tá. Tá, e aí, aqui também já tem o pesado, tá? Tá. Se você colocou aqui 60 de água e 90 de farinha, a gente tem os 150 Tá. que a gente quer para nossa receita. E aquele um envelope de fermento biológico seco. Gente, é bem pouquinho. 1 grama é quase nada. imperceptível. É uma colherzinha de chá, sabe? E se Bem- coloca muito fermento, fica com gosto de fermento o pão depois, né? Fica e fermenta muito depressa, né? Porque É. a quantidade de bicho que tem aqui vai querer se alimentar mais depressa da sua farinha e todo o tempo de fermentação que você estava programado para fazer o pão cai por terra. É verdade. Porque você colocou muito fermento. Então aqui, ó, gente, o importante é dissolver esse fermento Na água. na água. Vocês vão perceber que quem tiver mais dificuldade para dissolver, significa que a farinha ainda, a farinha do levain, do fermento aqui, ainda tem glúten. Não degradou. Então, quando crescer o tempo certo, não tem o glúten e ele dissolve Ele rápido. dissolve rápido, porque o glúten Olha. do pré-fermento ou do levain já foi. Então, fazer um esforço para diluir Olha lá. é um bom sinal de que ainda estamos com um pico de Tá. fermentação e que ele ainda vai dar um sabor agradável, não vai ficar azedo demais. Tá. Certinho? Aí, gente, misturou aqui, tudo bom. Aí temos aqui a farinha e a gente vai misturar os secos aqui. Sal, Tá. tudo junto, e açúcar. Esse é o método direto, tá? A gente mistura todos os ingredientes Secos. juntos na primeira etapa. Então, tudo que eu preciso pro pão, Kátia, Já tá aqui. tá aqui. Uma etapa só. Venho com os meus líquidos aqui. Ah, e nessa quantidade Isso. já vai direto, não precisa ficar assim de farinha? Ah, talvez eu coloque menos farinha, talvez mais? O que acontece? Eu aqui, Kátia, já conheço
a minha farinha, Tá. certo? E eu, ao longo desses anos que venho fazendo pão, para poder dar as minhas aulas e ensinar, eu fiz muito teste. Tá. E eu vou dizer para você que 99% das farinhas que tem por aí no mercado vão dar certo Nessa quantidade. nessa quantidade Ah, que legal. e nessa receita. Pode ficar um pouquinho mais molinho, se a farinha tiver uma capacidade de absorção menor. Pode ficar um pouquinho mais sequinho, se for uma farinha que a gente fala na língua do padeiro que bebe mais água, que chupa água, né? mais É de um água. pão, essas medidas são pra fazer um pão. É, grande assim. Vai dar esse pãozão, Esse pãozão. lindo aí. É. Lindo, né? Lindão. Isso. Tá, então assim, tem gente que vai dizer pra você, ai, misture a água aos poucos. Mas assim, eu acho que atrapalha um pouco, porque a pessoa que não tá com hábito de fazer Dificulta, pão, né? depois que você faz uma primeira mistura, a água já colocou. A hora que você vem colocar uma segunda hidratação, não entra igual a água, É. dá uma papa. Então assim, tudo bem se ficar um pouquinho mais molinho. Não vai tem ser, problema nenhum. Não vai ser nada de fim de E mundo. você mas, nem ó, sova? não sovamos nada. Porque Ah, que assim, ótimo. quando eu comecei a fazer pão, eu não sabia fazer pão sem sova. E aí, Kátia, a gente vai ficando velha, né? Vai tendo ai em tudo que é lugar. Aí você falou, pra que sovar se não precisa? Eu não conseguia fazer pão. Olha, Tive que parar. Aí comecei a bater na batedeira. Aí a minha batedeira, ela começou a soltar as peças. quer dizer, já não estava funcionando Não mais. aguentou. Aí eu comecei a pesquisar na internet e achei alguns padeiros fora do Brasil e uns 2 aqui no Brasil que usavam esse método. Olha, ficou perfeita. Por isso eu te perguntei, você não sovou? E olha como a massa tá Não, linda. mas ó, gente, o segredo é misturar tudo de uma vez, logo de cara. E aquela fermentação, a esponja, A esponja. que isso é primordial, né? Na verdade, Kátia, se você misturar o fermento direto na farinha, seco, sem fazer esponja, vai dar pão também. Ah, mas não fica do mesmo jeito, Mas né? ele vai dar outro sabor de Então, pão. nada de Mais espancar importante. o pão, nada disso. Aqui, Kátia, o importante, como você falou, é descolar toda No a fundo, farinha ó lá. da tigela. Como eu falei, tudo bem se ficar um pouquinho mais molinho, um pouquinho mais Tá. sequinho, essa variação acontece. Mas a gente tem que passar a mão aqui, ó, e não pode ter gruminhos de farinha seca. Tá, porque Nós- senão isso estraga o pão também, né? E não fermenta, e é que nem bolo, fica aquela pelotinha lá fica no perto. meio, vai atrapalhar. A gente, com o auxílio de qualquer pão duro ou um raspador, tira esses excessos aqui, ou transfere para um outro bowl, Tá. se não tiver a ferramenta, e tampa. Gente, ela usa uma touca de banho. Sensação. né? Gente, é nova, né? Pelo amor de Deus, não vai usar do banho, você vai lá e vai fazer o pão, cata do banheiro e põe no pão. Nova, é. Não. A gente usa porque o que acontece? Eu vou precisar mexer nessa massa. Mas olha como fecha perfeito. Perfeito. Vou precisar muitas vezes. Se você põe um filme, quanto de filme você vai Nossa, muita gastar? coisa. Se você põe um saco plástico, às vezes ele também vai danificando. Então isso aqui vai e volta muitas vezes. A gente toda vez que usa, põe de Higieniza, molho, higieniza, lava, seca bonitinho. E sucesso. Então, essa massa aqui, Kátia, agora ela precisa de um descanso. De quanto tempo? Pelo menos 1 horinha em Uma horinha? geladeira. Isso. Porque aqui já tem tudo, já tem fermento, já tem sal, Você já põe tem na tudo. geladeira 1 hora? Eu ponho. Porque Olha. nessa primeira hora eu não quero fermentação. Eu quero apenas uns processos enzimáticos que vão acontecer, umas reações químicas aqui entre a água, a farinha e tal, que vai mudar completamente a textura. Por isso que a gente não sova, porque a gente troca aquela ação mecânica que vai desenvolver a massa pelo processo enzimático. Que legal. Então, ponho essa na geladeira. 1 hora e vou que já tomar um pega café. outra. Então, passou 1 hora, essa massa sai como tá aqui na travessa, na frente da Cris. Isso, o que eu queria mostrar é que não aconteceu nada nessa massa a não ser descanso. Ela ficou dormindinho lá na geladeira. Tampada para não ressecar. Ressecar, tá. Geladeira que eu falo temperatura de casa, uns 8 graus, Tá. ok? Aí, Kátia, o que eu quero mostrar é que se a gente molhar um pouquinho os dedos aqui, ó, eu tô de luva, tá? Olha só o que já aconteceu aqui Olha. com a massa. Eu Gente, sou ela já baixinha, mudou totalmente. né? E tô com um pouco de dificuldade de levantar, mas ó, A vocês gente veem. estica e ela fica fina e transparente, É. ó. Vocês veem como já estruturou É, a malha já de tem uma glúten. elasticidade. Por isso que nessa receita a gente substitui a sova mecânica da máquina ou daquelas bateções todas Pelo que o pessoal descanso, faz né? pelo descanso, ok? Tá. Aí aqui, Kátia, o passo próximo são as dobras, porque é descanso,
mais dobras. As dobras, elas desenvolvem a malha do glúten, o desenvolvimento mecânico, e favorecem a oxigenação da massa, assim melhorando a fermentação. Então, a gente joga ar aqui. Então, o que a gente faz? Pego aqui e vou puxando e coloco em cima dela. Pego o outro lado e estico aqui. Tá. Pego e quantas vezes eu faço o isso? outro lado, até fazer, ó, uma bolinha. São 4 dobras na própria massa. Ó, ela se fechou aqui, ó. É verdade. E fez uma bolinha. Ela praticamente te mostra que já tá boa. Que fechou a bolinha, pronto. Isso aí. Se a gente mexer demais, o glúten é uma coisa muito delicada. A gente quer desenvolver ele, mas a gente não pode estressar. Porque ele é como um elástico. Eu quebro ele, né? Um limite para você esticar. Então, a gente fala, faça as 4 dobras e deixe ele descansar pelo menos uma meia horinha. Na geladeira ou não? Fora? Então, se você estiver num ambiente de 20 a 25 graus, agora pode ser fora, porque nós queremos que comece a fermentação. Crescer. Então, vamos deixar ali tampadinho meia horinha, né? As dobras eu ainda faço daquelas de 4. Nós temos que fazer 4 sequências com intervalos a cada 30 minutos. A nossa massa, então, vai fermentar no total 2 horas. Então, fiz aquelas 4 dobras, deixei fermentar. Passou meia hora, eu faço mais 4. Passou meia hora, mais 4, até completar 4 dobras. São 2 horas de descanso, de crescimento. Isso aí. E aí a massa ficou pronta pra gente fazer a modelagem final e levar para um cestinho de fermentação, que é o que nós vamos fazer agora. Tá bom. Então a gente precisa colocar um pouquinho de farinha aqui em cima, porque a gente vai soltar essa massa rapidamente. Gente, olha, a massa, ela não é uma massa seca. Então, com a luva ela gruda um pouquinho e na sua mão, se você demorar muito para manusear, ela também pode grudar. Agora, o melhor seria, em casa, a gente não usar luva, né? Não usar luva. Massa com luva, pra mim, é o ó do borogodó. Posso modelar? Pode. Ó, gente, a gente tem aqui um cestinho de fermentação. O nome é Baneton, mas pode ser substituído por qualquer outro cestinho, tá? A gente precisa colocar alguma coisa para proteger, para facilitar que a massa não cole. Se vocês não têm essas touquinhas, pode usar um paninho de algodão. E aí, a gente polvilha farinha e faz a modelagem. Muito rapidinho, uma modelagem muito simples. Eu lembro que se eu tivesse sem luva, a massa não estaria grudando, tá? E essa modelagem é muito simplesinha. Fechou aqui. Fechou o outro lado. Fechou ali e vira pro baneton e tá lindo. E aí, aqui eu deixo quanto tempo agora? Mais farinha. Vamos deixar normalmente 24 horas. 24 horas. Numa geladeira a 5 graus, 6 graus. Portanto, 24 horas na geladeira para depois continuar esse processo que a gente vai fazer. E depois de 24 horas, nós temos essa massa aqui, que vai oscilar de tamanho de acordo com a temperatura da geladeira. Mais gelada ela vai fermentar menos, mais quente a geladeira vai fermentar mais depressa. E aí a gente vai usar agora a nossa panela. Opa, essa daqui eu também peguei, vi que tava cheia falha aqui. técnica. Panela vazia. Então pode ser qualquer panela ou tigela que vai ao forno, que eu consigo pegar uma outra maior e tampar. E lembrar que o pão tem que ter espaço para subir. Crescer. Né? Temos que entender que isso aqui vai crescer, vai ficar daquele tamanhão lá. Desse tamanhãozão. Tá? Então a panela tem que caber o pão e a panela tem que vedar bem, tem que encaixar direitinho. Porque o que a gente precisa aqui é a circulação do vapor que permite que o pão se desenvolva sem fazer crosta. Então ele vai assar e ficar úmido por dentro. Isso aí. E aí aqui a gente coloca uma farinhazinha por baixo. A temperatura do forno nesse processo é de? Eu uso 250 graus na minha casa. Forno elétrico ou forno a gás. Ó, virou, solta a massinha aqui. Nesse meu caso aqui, olha, eu não coloquei o paninho nem a touquinha porque eu queria que fizesse essas marquinhas aí. Aqui embaixo, gente, é um tapetinho de silicone próprio para ser usado para não grudar no fundo e não queimar. Isso, a gente usa, não é só para não queimar, é porque algumas pessoas usam uma panela que precisa pré-aquecer. E aí assim não E aí facilita a transferência. Aí com uma lâmina, um cortador, né, a gente faz esse corte bonito aí, que é o que vai ajudar a levantar gente, que maravilhoso. essa pestana.
Tá. Forno 250 graus. E nesse processo, quanto tempo eu vou deixar tampado no forno? Então, normalmente, depois de 15 minutos, a gente já tem o salto. Tá. Mas, se você quiser... Opa, Lelê, um pouquinho de vapor extra é bom. Não tá saindo, não tem problema. O vapor do pão vai ser suficiente. Mas se conseguir fazer um pouquinho mais, é melhor. 15 minutinhos. 15 minutinhos, a gente tem ele já com salto. A gente tem um aqui já. Quer mostrar? Sim, tá aqui, né? Tem. Então, 15 minutos depois, ele vai estar assim. Ele já cresceu, ó lá, mas não dourou. Ele saltou, ele levantou. Lembrando, Kátia, que assim, como ele foi retirado para fazer o programa, ele murchou um pouquinho. Mas quando ele assa e ele faz os 15 minutinhos, ele fica exatamente daquele tamanho. Tá, ele fica mais altinho, mas aquele não começou a dourar, então dá aquela murchadinha, vamos dizer. Isso, ele deu assim, uma né? retraída. Mas é assim, já com essa configuração que ele tem que ficar nos primeiros 15 minutos de assamento. Aí depois, nesse processo, depois de quanto tem? 30 minutos, ele já fica desse jeito aí. E esse outro? Esse é finalizado. Finalizado já. Esse levou 50 minutos de assamento. E sempre tampado. No meu caso, eu optei por deixar sempre tampado porque eu gosto do pão da crosta fina. Ah, e não aquela crosta tão grossa, né? Isso. Quem gostar dela mais grossa, aí pode deixar aberto. Vamos lá na nossa mesa provar? Vamos. Quem quiser fazer os cursos, aprender a usar o levain, que é o fermento, que a gente chama, que é aquele fermento, que não é nada químico, que é super natural, pode entrar em contato com você? Pode, pelo Instagram. Cristina Valeige. Cristina Valeige, vai lá que tem dicas ótimas da Cris. Muito obrigada. Vem cá, Cris. Vamos provar essa delicinha. Gente, ó, meu Instagram, @Kátia Fonseca. Tudo feito com a mesma massa aqui. Essa massa é muito versátil, Kátia. É só você acrescentar ingredientes e ela vai se transformando. Então aqui é tudo a mesma receita. Só mudou que fui colocando pó de açaí ou cacau. O tortano é a mesma massa. Olha aqui. Eu quero provar esse que a gente conversou, né? Mas não parece a mesma massa, Mas a gente vai só trabalhando a fermentação. Muito legal. Esse aqui é a mesma massa. Você vê que não ficou uma Kátia tão alta, porque é uma receita com pouca água, 70%. Que legal. Né? Vamos aprender muito com a Cris. Primeira aula foi hoje. Espere as próximas e siga ela no Instagram também. Beijo, vizinho. Beijo, até amanhã. Para,